Você costuma olhar para os seus pés todos os dias? Pode parecer uma pergunta simples, mas a resposta surpreende muitos médicos. A maioria das pessoas passa anos sem observar os próprios pés com atenção. Só percebe que existe algum problema quando surge dor, uma ferida ou uma dificuldade para caminhar. Até lá, pequenas mudanças já podem estar acontecendo silenciosamente. E para quem tem diabetes, ou ainda não sabe que convive com essa condição, os pés podem ser uma das primeiras partes do corpo a revelar que algo não está funcionando como deveria. Muitas pessoas acreditam que os pés envelhecem da mesma forma que o restante do corpo. Pensam que a pele mais seca, pequenas rachaduras, alterações nas unhas ou uma sensibilidade diferente são apenas consequências naturais da idade. Em alguns casos, realmente podem fazer parte do processo de envelhecimento. No entanto, em outras situações, essas mudanças podem representar sinais importantes que merecem atenção. O diabetes é conhecido por afetar diversos órgãos e sistemas do organismo. A maioria das pessoas imediatamente pensa no açúcar elevado no sangue ou nos cuidados com a alimentação. Outras lembram dos riscos para os rins, para os olhos ou para o coração. Mas existe uma região que frequentemente começa a demonstrar alterações muito antes de surgirem complicações mais graves: os pés. O motivo é simples. Eles ficam na extremidade do corpo e dependem de uma boa circulação sanguínea e do funcionamento adequado dos nervos para permanecerem saudáveis. Quando esses sistemas começam a ser afetados ao longo dos anos, pequenas mudanças podem aparecer de maneira lenta e quase imperceptível. É justamente isso que torna o problema tão perigoso. Diferentemente de uma dor intensa que obriga a pessoa a procurar ajuda imediatamente, as alterações relacionadas ao diabetes costumam evoluir devagar. Primeiro aparece uma pele um pouco mais ressecada. Depois surgem pequenas rachaduras. Em seguida, uma área parece menos sensível do que antes. Como essas mudanças acontecem aos poucos, muitas pessoas simplesmente continuam vivendo normalmente, acreditando que tudo faz parte da idade. Talvez você conheça alguém que diga que seus pés estão sempre secos, mesmo usando hidratantes. Ou alguém que reclama de um pequeno formigamento de vez em quando. Há também quem perceba que alguns machucados demoram mais para cicatrizar, mas não dê muita importância. Afinal, parece apenas um pequeno detalhe da rotina. O problema é que o corpo raramente envia sinais sem motivo. Muitas vezes, ele começa a demonstrar pequenas alterações muito antes de desenvolver complicações mais importantes. E quanto mais cedo esses sinais são reconhecidos, maiores costumam ser as chances de evitar problemas futuros. Uma das maiores dificuldades é que os pés ficam fora do nosso campo de visão durante a maior parte do dia. Quase ninguém cria o hábito de examiná-los cuidadosamente. Quando vestimos os sapatos pela manhã, dificilmente olhamos a sola dos pés ou observamos se existe alguma mudança na pele. À noite, normalmente estamos cansados e apenas retiramos os calçados antes de descansar. Dessa forma, pequenas alterações podem permanecer despercebidas durante semanas ou até meses. É curioso perceber que dedicamos bastante atenção ao rosto quando nos olhamos no espelho. Notamos rapidamente uma pequena mancha, um corte ou qualquer alteração na pele. Com os pés, acontece exatamente o contrário. Eles sustentam nosso corpo durante toda a vida, mas frequentemente recebem muito menos atenção do que merecem. Os especialistas sabem disso. Por esse motivo, costumam orientar pessoas com diabetes a criarem o hábito de observar os pés diariamente. Não porque todo pequeno sinal represente um problema grave, mas porque identificar alterações logo no início pode fazer uma enorme diferença no futuro. Outro aspecto importante é que muitas pessoas sequer sabem que têm diabetes. Em diversos casos, a doença permanece silenciosa durante bastante tempo. Os níveis de glicose ficam elevados lentamente e o organismo começa a sofrer pequenas alterações sem provocar sintomas muito evidentes. Quando finalmente surgem sinais perceptíveis, eles podem aparecer justamente nos pés. Talvez você já tenha ouvido falar em alguém que descobriu o diabetes durante uma consulta motivada por uma ferida que não cicatrizava. Ou por um formigamento persistente que parecia não ter explicação. Essas situações acontecem com mais frequência do que muita gente imagina. Isso ocorre porque o excesso de glicose no sangue, quando permanece elevado durante muito tempo, pode afetar estruturas extremamente delicadas do organismo. Pequenos vasos sanguíneos e nervos estão entre os primeiros a sentir esses efeitos. Como os pés dependem diretamente dessas estruturas para manter sua saúde, acabam funcionando como uma espécie de aviso silencioso de que algo merece atenção. Mas existe um detalhe ainda mais importante. Muitas dessas alterações não provocam dor imediatamente. E justamente por não doerem, acabam sendo ignoradas. Uma pequena rachadura, uma área ressecada ou uma leve perda de sensibilidade parecem inofensivas no início. No entanto,
podem representar o começo de um processo que merece acompanhamento adequado. A boa notícia é que reconhecer esses sinais precocemente permite agir antes que complicações maiores apareçam. Pequenos cuidados realizados no momento certo podem ajudar a preservar a saúde dos pés, manter a mobilidade e proteger a qualidade de vida durante muitos anos. Mas para entender por que justamente os pés costumam ser uma das primeiras regiões afetadas, é preciso conhecer o que acontece dentro do organismo quando os níveis de glicose permanecem elevados por muito tempo. E é exatamente isso que vamos descobrir a seguir. Agora que entendemos por que os pés merecem tanta atenção, surge uma pergunta importante: por que justamente essa parte do corpo costuma ser uma das primeiras a apresentar sinais quando o diabetes está presente ou permanece sem controle durante muito tempo? A resposta está em dois sistemas fundamentais para o funcionamento do organismo: a circulação sanguínea e os nervos. Ambos trabalham silenciosamente todos os dias para manter os pés saudáveis, sensíveis e capazes de responder aos movimentos. Quando passam a ser afetados pelo excesso de glicose no sangue, pequenas alterações começam a surgir de forma lenta, muitas vezes sem provocar qualquer dor. Para compreender isso, imagine a circulação sanguínea como uma enorme rede de estradas que leva oxigênio e nutrientes para todas as células do corpo. Os vasos sanguíneos menores funcionam como pequenas ruas que chegam até as regiões mais distantes, incluindo a ponta dos dedos dos pés. Enquanto essa circulação acontece normalmente, os tecidos recebem tudo o que precisam para permanecer saudáveis e realizar seus processos de renovação. O problema é que níveis elevados de glicose durante meses ou anos podem prejudicar gradualmente essas estruturas delicadas. Esse processo não acontece de um dia para o outro. É uma alteração lenta, quase imperceptível, que muitas vezes evolui sem chamar atenção. Aos poucos, alguns vasos sanguíneos deixam de funcionar da mesma forma que antes. A circulação nas extremidades pode tornar-se menos eficiente, reduzindo a chegada de oxigênio e nutrientes aos tecidos. Quando isso acontece, o organismo passa a enfrentar dificuldades para manter a pele saudável e reparar pequenos machucados. Talvez um corte que antes cicatrizava em poucos dias passe a demorar semanas. Uma pequena bolha causada pelo sapato pode permanecer aberta por mais tempo. Uma rachadura aparentemente simples pode levar muito mais tempo para desaparecer. Mas a circulação não é o único sistema afetado. Existe outro componente extremamente importante nessa história: os nervos. Eles funcionam como verdadeiros cabos de comunicação entre os pés e o cérebro. São responsáveis por transmitir informações sobre temperatura, pressão, dor, toque e posição do corpo durante os movimentos. Quando os níveis de glicose permanecem elevados por muito tempo, esses nervos também podem sofrer danos progressivos. Esse processo é conhecido como neuropatia diabética. Embora o nome pareça complicado, a ideia é relativamente simples. Os nervos passam a transmitir informações de maneira menos eficiente, e isso pode alterar gradualmente a sensibilidade dos pés. Inicialmente, algumas pessoas percebem apenas um leve formigamento. Outras relatam pequenas sensações de queimação, especialmente durante a noite. Algumas descrevem uma impressão estranha, como se estivessem usando uma meia mais grossa mesmo estando descalças. Em muitos casos, essas sensações aparecem de forma discreta e desaparecem durante algum tempo, fazendo com que a pessoa não lhes dê importância. Com o passar dos anos, entretanto, a situação pode mudar. A sensibilidade pode diminuir progressivamente. Isso significa que pequenos machucados deixam de ser percebidos. Imagine, por exemplo, uma pequena pedra dentro do sapato. Uma pessoa com sensibilidade preservada sentiria imediatamente o desconforto e retiraria o objeto. Já alguém com perda significativa da sensibilidade pode caminhar durante bastante tempo sem perceber que existe algo machucando o pé. Esse detalhe ajuda a explicar por que os especialistas insistem tanto no exame diário dos pés em pessoas com diabetes. Não é apenas uma questão de higiene ou cuidado estético. É uma forma de identificar precocemente lesões que talvez não estejam causando dor justamente porque os nervos já começaram a ser afetados. Outro aspecto importante é que circulação reduzida e perda de sensibilidade podem atuar juntas. Enquanto a sensibilidade diminuída dificulta perceber um machucado, a circulação comprometida pode tornar sua cicatrização mais lenta. Essa combinação aumenta o risco de complicações quando pequenas lesões passam despercebidas durante muito tempo. É justamente por isso que muitos médicos afirmam que cuidar dos pés faz parte do próprio tratamento do diabetes. Não se trata apenas de evitar feridas. Trata-se de preservar a mobilidade, a independência e a qualidade de vida. Afinal, os pés sustentam o corpo inteiro e permitem que realizemos praticamente todas as atividades do dia a dia. Outro ponto que merece atenção é que nem todas as pessoas apresentam os mesmos sintomas.
Algumas desenvolvem alterações na sensibilidade antes de qualquer mudança visível na pele. Outras percebem primeiro rachaduras, ressecamento ou dificuldades de cicatrização. Há ainda quem não note absolutamente nada até que um exame médico revele alterações importantes. Essa diferença faz com que muitas pessoas convivam durante anos com diabetes sem suspeitar que a doença já esteja afetando seus pés. É por isso que observar pequenas mudanças se torna tão importante. Quanto mais cedo elas forem identificadas, maiores costumam ser as possibilidades de evitar problemas mais sérios no futuro. Mas existe uma questão que preocupa ainda mais os especialistas. Alguns sinais específicos indicam que os nervos ou a circulação podem já estar sofrendo alterações significativas. E reconhecer esses sinais rapidamente pode fazer toda a diferença para proteger a saúde dos pés antes que complicações mais graves apareçam. É exatamente sobre essas mudanças que vamos falar agora. Porque existem alguns sinais que nunca devem ser ignorados, especialmente depois dos 60 anos, quando o diabetes pode estar agindo silenciosamente sem que a pessoa perceba. Depois de entender como o diabetes pode afetar lentamente a circulação e os nervos, chega o momento de conhecer os sinais que merecem atenção especial. O grande desafio é que essas alterações raramente aparecem de uma só vez. Na maioria das pessoas, elas surgem lentamente, quase sem serem percebidas. É justamente por isso que tantos especialistas insistem na importância de observar os pés regularmente. Muitas complicações poderiam ser evitadas se os primeiros avisos do organismo fossem reconhecidos mais cedo. Um dos sinais mais comuns é a perda gradual da sensibilidade. Inicialmente, ela pode ser quase imperceptível. Algumas pessoas percebem apenas que os pés parecem diferentes ao tocar o chão. Outras sentem como se estivessem usando uma meia fina, mesmo estando descalças. Como essa mudança costuma acontecer lentamente, muitas vezes ela é ignorada durante meses ou até anos. Com o avanço dessa alteração, a capacidade de perceber pequenos estímulos diminui. Um sapato apertado pode machucar sem causar dor imediata. Um pequeno corte pode passar despercebido. Até mesmo uma bolha provocada por uma caminhada mais longa pode permanecer sem tratamento simplesmente porque a pessoa não sentiu desconforto suficiente para perceber que algo estava errado. Outro sintoma bastante frequente é o formigamento. Algumas pessoas descrevem uma sensação parecida com pequenas agulhadas. Outras relatam uma impressão de corrente elétrica muito leve ou pequenos choques ocasionais. Em muitos casos, essas sensações aparecem principalmente durante a noite, quando o ambiente fica mais silencioso e o corpo está em repouso. Também é comum surgir uma sensação de queimação nos pés. Algumas pessoas relatam que parecem estar pisando sobre uma superfície quente. Outras descrevem um calor intenso que aparece sem qualquer motivo aparente. Embora existam diversas causas para esse tipo de sintoma, ele pode estar relacionado às alterações provocadas pelo diabetes sobre os nervos periféricos. A dormência representa outro sinal importante. Muitas vezes ela começa nos dedos dos pés, gradualmente, pode atingir outras regiões. Algumas pessoas dizem que os pés parecem adormecidos mesmo durante o dia. Outras percebem dificuldade para sentir a temperatura da água durante o banho ou deixam de notar pequenos objetos sob os pés enquanto caminham. Além das alterações na sensibilidade, existem mudanças visíveis que também merecem atenção. A pele muito seca é uma delas. Embora o ressecamento possa acontecer por diversos motivos, pessoas com diabetes frequentemente apresentam maior dificuldade para manter a pele hidratada, principalmente nos pés. Com isso, aumentam as chances de surgirem pequenas rachaduras. À primeira vista, uma rachadura pode parecer apenas um problema estético. Entretanto, quando ela se torna profunda, pode funcionar como uma porta de entrada para micro-organismos. É justamente por esse motivo que especialistas recomendam nunca ignorar fissuras persistentes, principalmente quando demoram para cicatrizar. Os calos também merecem atenção. Muitas pessoas convivem com eles durante anos sem qualquer preocupação. Porém, quando surgem em excesso, aumentam rapidamente de tamanho ou aparecem acompanhados de dor ou alterações na pele ao redor, podem indicar que existe pressão excessiva em determinadas regiões dos pés. Em pessoas com diabetes, essa situação merece avaliação cuidadosa. Talvez o sinal que mais preocupa os médicos seja o aparecimento de feridas que não cicatrizam normalmente. Nosso organismo possui uma capacidade extraordinária de reparar pequenos machucados. Quando esse processo começa a ficar muito lento, principalmente nos pés, é importante investigar a causa. Feridas que permanecem abertas durante semanas nunca devem ser ignoradas. As mudanças na coloração da pele também podem fornecer informações importantes. Algumas pessoas percebem áreas muito avermelhadas. Outras notam regiões mais escuras, arroxeadas ou extremamente pálidas.
Essas alterações podem indicar mudanças na circulação sanguínea e merecem avaliação médica, especialmente quando aparecem acompanhadas de outros sintomas. As unhas também podem sofrer alterações. Espessamento, mudanças na coloração, deformações ou infecções recorrentes podem surgir com maior facilidade quando existem problemas de circulação ou dificuldade de cicatrização. Embora alterações nas unhas tenham diversas causas possíveis, elas também fazem parte da avaliação completa dos pés em pessoas com diabetes. Outro aspecto importante é que muitos desses sinais não provocam dor intensa. Esse talvez seja o maior perigo. Estamos acostumados a acreditar que, quando existe um problema sério, necessariamente sentiremos muita dor. No caso do diabetes, frequentemente acontece exatamente o contrário. À medida que os nervos vão sendo afetados, a dor pode diminuir justamente quando os riscos aumentam. É por isso que esperar sentir dor antes de procurar ajuda nem sempre é uma boa estratégia. Os especialistas recomendam atenção às pequenas mudanças, mesmo quando parecem discretas. Observar os pés leva apenas alguns minutos por dia, mas pode fazer uma enorme diferença na prevenção de complicações futuras. Felizmente, existe uma notícia muito positiva. Grande parte dessas complicações pode ser evitada quando os cuidados começam cedo. Pequenas atitudes incorporadas à rotina diária ajudam a proteger os pés, preservar a mobilidade e reduzir significativamente os riscos relacionados ao diabetes. E é exatamente sobre esses cuidados simples, mas extremamente importantes, que vamos falar agora. Porque muitas vezes a melhor forma de evitar grandes problemas começa com alguns minutos de atenção dedicados aos seus pés todos os dias. Depois de conhecer os principais sinais que podem indicar que o diabetes está afetando os pés, talvez a pergunta mais importante seja: existe alguma forma de reduzir esses riscos? A resposta é sim. E a boa notícia é que muitas das medidas mais eficazes não exigem equipamentos sofisticados nem procedimentos complicados. Na verdade, elas começam com um hábito extremamente simples: prestar atenção aos próprios pés todos os dias. Pode parecer algo pequeno, mas poucos minutos de observação diária podem fazer uma enorme diferença. Os especialistas recomendam que pessoas com diabetes criem o hábito de examinar cuidadosamente a parte de cima dos pés, a sola, os calcanhares e também o espaço entre os dedos. O objetivo não é procurar apenas grandes feridas, mas identificar pequenas alterações antes que elas se transformem em problemas maiores. Uma pequena rachadura, uma bolha, uma região avermelhada ou uma mudança na coloração da pele podem parecer detalhes sem importância. No entanto, quando identificados logo no início, esses sinais permitem que medidas simples sejam tomadas antes que surjam complicações mais sérias. Muitas vezes, aquilo que leva apenas alguns segundos para ser observado pode evitar semanas ou até meses de tratamento no futuro. Outro cuidado importante envolve a higiene diária. Lavar os pés cuidadosamente faz parte da rotina de muitas pessoas, mas alguns detalhes merecem atenção especial. Após a lavagem, secar completamente os pés, principalmente entre os dedos, ajuda a reduzir a umidade excessiva e diminui as condições favoráveis ao desenvolvimento de infecções. A hidratação da pele também desempenha um papel importante. Como vimos anteriormente, pessoas com diabetes podem apresentar maior tendência ao ressecamento. Manter a pele hidratada ajuda a preservar sua integridade e reduz a chance de surgirem rachaduras. Entretanto, os especialistas costumam orientar que o hidratante seja aplicado na pele dos pés, evitando o excesso de produto entre os dedos, onde a umidade pode favorecer outros problemas. Outro hábito frequentemente recomendado é nunca andar descalço, nem mesmo dentro de casa. À primeira vista, essa orientação pode parecer exagerada. Porém, quando existe diminuição da sensibilidade, pequenos objetos espalhados pelo chão podem provocar machucados sem que a pessoa perceba imediatamente. Um simples brinquedo esquecido, uma pequena pedra ou até uma lasca de madeira podem causar lesões que passam despercebidas durante horas. A escolha dos calçados também merece bastante atenção. Sapatos muito apertados podem gerar pontos de pressão e aumentar o risco de bolhas ou feridas. Por outro lado, calçados largos demais também podem favorecer atritos constantes. O ideal é utilizar modelos confortáveis, que ofereçam bom suporte aos pés e permitam uma distribuição adequada do peso durante a caminhada. As meias também fazem diferença. Tecidos confortáveis, limpos e que não comprimam excessivamente a circulação costumam ser as opções mais indicadas. Embora muitas pessoas não deem importância a esse detalhe, ele faz parte do conjunto de cuidados que ajudam a proteger a pele e reduzir o risco de pequenas lesões. Naturalmente, nenhum desses cuidados substitui o controle adequado do diabetes.
Manter os níveis de glicose próximos das metas estabelecidas pelo médico continua sendo uma das estratégias mais importantes para proteger não apenas os pés, mas todo o organismo. Quando a glicemia permanece controlada, diminuem as chances de progressão das alterações que afetam nervos, vasos sanguíneos e diversos outros órgãos. As consultas médicas periódicas também continuam sendo fundamentais. Durante essas avaliações, o profissional pode examinar os pés, verificar a sensibilidade, avaliar a circulação e identificar alterações que talvez ainda não tenham sido percebidas pelo próprio paciente. Em alguns casos, o acompanhamento com profissionais especializados em cuidados com os pés também pode ser recomendado, principalmente quando já existem fatores de risco adicionais. Talvez a maior mensagem deste vídeo seja compreender que prevenir é muito mais simples do que tratar complicações já instaladas. Muitas pessoas imaginam que problemas nos pés aparecem de repente. Na realidade, eles costumam ser resultado de pequenas alterações que foram evoluindo silenciosamente ao longo do tempo. Justamente por isso, agir cedo faz toda a diferença. Ao longo desta conversa, vimos que o diabetes pode afetar os pés antes mesmo que outros sintomas se tornem evidentes. Aprendemos que alterações na circulação e nos nervos podem provocar perda de sensibilidade, formigamentos, rachaduras, mudanças na pele e dificuldades de cicatrização. Também entendemos que muitos desses sinais são confundidos com consequências normais do envelhecimento, fazendo com que milhares de pessoas deixem de procurar ajuda no momento em que ela poderia ser mais eficaz. Mas existe uma notícia extremamente positiva. Grande parte das complicações relacionadas ao chamado pé diabético pode ser evitada quando o diagnóstico é precoce e os cuidados diários são incorporados à rotina. Pequenas atitudes repetidas todos os dias costumam produzir resultados muito maiores do que ações realizadas apenas quando o problema já está avançado. No final das contas, seus pés fazem muito mais do que apenas sustentar o peso do corpo. Eles levam você para perto das pessoas que ama, permitem que continue caminhando, viajando, brincando com os netos, realizando suas atividades e preservando sua independência. Cuidar deles é cuidar da própria qualidade de vida. Por isso, da próxima vez que tirar os sapatos no final do dia, reserve alguns instantes para observar seus pés com atenção. Talvez você não encontre nenhuma alteração, e isso será uma excelente notícia. Mas se notar alguma mudança persistente, não ignore esse sinal. Muitas vezes, aquilo que parece apenas um pequeno detalhe pode ser a maneira que o seu corpo encontrou para dizer que precisa de ajuda. E ouvir esse aviso no momento certo pode ser uma das decisões mais importantes para proteger sua saúde, sua mobilidade e sua autonomia pelos próximos anos.